vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Mãos na Massa, Gastronomia, Artesanato, Costura e Customização. Eu sou a professora Alessandra Ende e vou lhe acompanhar nessa aula, então vamos lá. Nas aulas anteriores, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos um pouquinho de como a matemática está incluída no nosso dia a dia, né? Então nós trouxemos algumas discussões aí sobre a matemática no nosso cotidiano, né? Desde a arte, né? Como na simetria, na rotação, na reflexão, até mesmo em questões do nosso dia a dia, por exemplo, no supermercado, né? Então nós trouxemos algumas ideias de custo-benefício e modo de preparo, né? Que nós fizemos aí a receita do suco concentrado. Bem, então nós trouxemos aí na primeira situação, foi questão do preço, né, do custo de um papel higiênico. Uma ideia simples, né, mas que pode gerar aí algumas confusões, né? Então nós trouxemos aqui três situações, né, de pacotes, né, de papel higiênico X, Y, Z. Um tinha rolos com 30 metros, dois tinham rolos com 30 metros, um com 60 metros. Variava também a quantidade de rolos e aí o preço de cada pacote, né? Então qual que seria o melhor custo-benefício? Então nós fizemos aí o cálculo para descobrir o valor de um papel higiênico e aí para no final descobrir qual que seria o melhor custo-benefício, né? Na situação 2, fizemos uma relação de proporção, né, em questão a suco. Então eu tenho lá o suco A, o suco B, tinha 500 mililitros, né, cada suco concentrado, que rendia uns 6 litros de suco, o outro rendia 5. E o valor, né, desse suco concentrado, um era R$8 e outro era 7. Então, em questão do custo-benefício, qual que seria o melhor custo-benefício? Então, foi feito todo um estudo em relação a isso também. E aí, no final dessa aula, né, nós fizemos aí uma receita de suco concentrado, né? Fizemos o suco natural, né, sem conservantes e que pode ser armazenado aí por até 3 meses na geladeira. Na aula, nós trouxemos aí a matemática e a beleza. Como assim a beleza? Nós trouxemos a simetria, né? A simetria de rotação, a simetria de reflexão. Então nós fizemos algumas construções, né? Por exemplo, aqui, ó, quando nós fizemos a simetria de reflexão, nós fizemos umas dobraduras, né, para compreender essa simetria de reflexão por meio dessas dobraduras, né? Fizemos algumas outras também, como a construção do catavento e tudo mais. Aqui, né, nós trouxemos alguns exemplos, né, de objetos do cotidiano que envolve também a simetria, né, como por exemplo aquele conhecido spinner, né, que tem uma ideia da simetria de rotação, né, os moinhos ali de geração de energia eólica, que inclusive a energia vai ser o assunto da nossa aula de hoje. E finalizamos essa aula com a construção aí de uma capa de caderno, né, por meio de uma dobradura, né, e um recorte aí que também representava uma simetria, né, ou de rotação, que é esse caso aqui, mas também tinha outros tipos de construções que foram feitas que também poderiam ser utilizadas nessa capa de caderno, né, ou de uma pasta também. Bem, então qual que é o objetivo da nossa aula de hoje, né? Na aula de hoje nós falaremos sobre interpretação de uma fatura de energia elétrica e também o consumo do chuveiro elétrico versus o consumo do chuveiro a gás. Então nós vamos fazer um comparativo aí. O que será que consome mais, né, em questão de valores, tá? Questão de valor final, em real. Será que é o uso do chuveiro a gás ou o uso do chuveiro elétrico? Então nós vamos fazer essa estatística aí na aula de hoje também. Então o que você vai precisar para a aula de hoje? O material lá. Lápis, caneta, borracha, né, o teu caderno de matemática, uma régua, uma calculadora e também, se você conseguir aí em mãos já, uma fatura, né, da sua energia, da sua energia elétrica, né? Então, aqui eu trouxe a minha, ó. Aqui eu tenho a minha fatura, né, pra gente poder estudar um pouquinho dessa fatura, o que são esses números que estão aqui, né? O que serve esses números, o que quer dizer o significado. Então, a gente vai literalmente interpretar a fatura, ok? Mas se você não conseguir agora em mãos, aí não tem problema, tá? A gente vai conseguir fazer essa interpretação juntos aqui com a fatura que eu trouxe no slide, ok? Então eu vou dar um tempinho para você separar o seu material e a gente já volta. Bem, separou lá então o seu material? Então coloque lá no seu caderno, ó, a data de hoje,
a aula, né, Mãos na Massa, Matemática. Vou dar um tempinho aí para você fazer esse registro, a gente já volta também. Então, antes da gente falar especificamente aí da nossa fatura e começar a interpretar a nossa fatura, vou trazer para você aqui, ó, tá no QR Code, a aula, né, de Geografia, também de Mãos na Massa, né, do professor Thiago, que ele trouxe já algumas ideias sobre a energia, né, o consumo consciente da energia, como que a gente pode fazer para evitar, né, os gastos desnecessários com a energia. Então ele trouxe também um comparativo nessa aula referente aos eletrodomésticos, né, que ficam em stand-by, né, ligado na tomada, né, o quanto será que isso gera do impacto aí, né, do consumo da nossa energia elétrica, né. Também a questão de compra, né, de eletrodomésticos, né, para a gente olhar aquela etiquetinha do consumo, né, consumo A, B, C, então dá preferência pelo consumo A, que vai ajudar aí na nossa economia também, e na questão da preservação do nosso meio ambiente, né, é o consumo sustentável, vamos dizer assim. Então agora a gente vai de fato entender a nossa fatura. Aqui nós temos, né, a imagem, né, de como que é aqui no Paraná, né, o nosso fornecedor é a Copel, né, a distribuição da energia elétrica. Então aqui eu tenho uma imagem, né, de uma fatura, né, foram só ocultados aí os dados pessoais. Mas então essa fatura aqui, ela tem um vencimento em 4/12/2021, então ela ainda não venceu, e o valor dela está em R$116, né, aqui está a imagem total, né, dessa fatura, né, olhando ela por completo, e aqui está um fragmento dela como ela é apresentada aí pra gente. Então agora a gente vai ver rapidamente um vídeo em que vai mostrar como a gente pode interpretar, né, essa fatura, o que são cada elemento que aparecem lá, porque às vezes a gente não se dá conta, né, de todas essas informações que constam ali. Então vamos aprender um pouquinho aí com esse vídeo e a gente já volta. Você é daqueles que recebe a conta de luz e só vê o valor a pagar e a data de vencimento? Sua conta traz muito mais informações sobre você. Quer ficar por dentro de tudo? Essa é a hora! A conta de luz é um meio de comunicação entre você e a sua distribuidora de energia elétrica. Uma nota fiscal vinculada ao serviço que ela oferece, com todos os dados e informações que você precisa saber. As contas podem apresentar dados com outros nomes e em diferentes posições, mas todas elas vão trazer as informações que a ANEEL exige que as distribuidoras apresentem para você, consumidor. Este é o seu código. Ele é a sua identificação junto à distribuidora. Para entrar em contato com ela, use este número. Mês do consumo é o mês e o ano do consumo de energia que está aí na sua conta. Nas datas, você pode verificar as datas da leitura anterior, da atual e a previsão da próxima leitura. O vencimento te ajuda a não esquecer de pagar a conta até a data limite, sem multas e juros. Você tem direito a escolher entre 6 datas de vencimento oferecidas pela distribuidora. Dados da unidade consumidora. Neste campo, você pode conferir seu nome ou o nome da sua empresa e seu endereço. Aqui também está o nome da unidade consumidora, classificação, tipo de ligação e os dados do seu medidor. Total a pagar, valor total da sua conta. Neste campo, podem estar embutidas outras cobranças autorizadas por você, como parcelamentos de dívidas e doações. Dados de leitura são as datas e as leituras realizadas. A diferença entre a leitura atual e a anterior será seu consumo de energia no mês. Dias de faturamento corresponde ao número de dias referente ao período apurado para faturamento. A ANEEL determina que o período seja entre 27 e 33 dias. No histórico de consumo, você pode acompanhar os 13 últimos meses do seu consumo e compará-los com o que está sendo cobrado na conta. Descrição da conta é o detalhamento de cada item que compõe o valor total da sua conta. Assim fica mais fácil de entender, né? Em mensagens importantes, você fica por dentro de todas as informações sobre a sua conta, como reajuste de tarifas e descontos. Avisos de débitos. Neste campo, você será informado sobre a data de corte de energia em caso de falta de pagamento.
Em dados técnicos da instalação, você pode conferir as questões técnicas da sua instalação, como variação de tensão máxima e mínima permitida. Aqui você também pode conferir se o seu cadastro com a distribuidora está atualizado em campos como, por exemplo, a classe de consumo, informações para pagamento. Neste campo, você encontrará todas as informações necessárias para pagar a sua conta no débito automático, se assim preferir, ou por meio de código de barras. Sua conta deve trazer os indicadores de qualidade, ou seja, os dados relacionados à qualidade do fornecimento de energia da sua residência ou empresa. Lembrando que você pode solicitar a apuração desses indicadores a qualquer momento e ser indenizado caso ocorra violação do padrão permitido pela ANEEL. A distribuidora também pode disponibilizar essas informações por meio de seu site ou aplicativo. Neles, você também pode consultar como é composta a sua tarifa de energia. Sua conta ainda traz instruções, informações e dicas importantes de consumo, além dos contatos da distribuidora, da ouvidoria dela e também a da ANEEL. Agora que você já conhece bem a sua conta, fique atento às informações que ela traz e consulte os canais eletrônicos de sua distribuidora para outros pontos importantes, como a seção Informações Suplementares e a fatura eletrônica. Porque quanto mais informado você estiver, mais inteligente será o seu consumo. Para saber mais, acesse www.aneel.gov.br. Então, viram quantas informações constam aí nessa fatura? Né? Quantos elementos importantes da gente conseguir interpretar? Até para comunicar, né, com nossos pais, né, ou conferir na nossa fatura para ver se está tudo certinho ou onde é que a gente pode estar melhorando, né, a nossa forma de consumo. Então, observando lá, né, numa das faturas, ó. Então, aqui, ó, que está nesse círculo aqui, o que consta ali? Ó? Energia elétrica do consumo em quilowatt-horas, ó. Consumo 96, o valor unitário de 0,82. Esse 96 é questão quantidade em quilowatt-hora, tá? O valor unitário de 82 centavos, né, o valor total quando feita essa multiplicação. Daí tem a energia, né, na bandeira amarela, daí tem a energia na bandeira vermelha, daí tem a iluminação pública. Bem, o que sempre veio é essa energia, né, da iluminação pública e o nosso consumo de fato. Agora, o que começou a vir a partir desse ano foi essa questão da bandeira, né? Tanto a bandeira amarela quanto a bandeira vermelha, tá? Então, a gente já vai entender um pouquinho o que significa essas bandeiras aí. Tem a bandeira verde também, né? Então, aqui, ó, nós temos também na fatura o histórico de consumo de pagamento. Então, tem aqui, ó, um histórico desde o mês do mês 3 de 2019 até o mês 2 de 2020. Então, tem todo o histórico de consumo, a data do pagamento e o valor que foi pago. Né? Essas informações também são muito úteis para a gente estar fazendo um comparativo de, nossa, eu consumia tantos quilowatt-horas, agora eu aumentei, agora eu diminuí. Se eu diminuí, por que eu diminuí? Se eu aumentei, por que eu aumentei? Né? Então, aí é também para a gente fazer um estudo do que a gente pode estar melhorando, né, de fato, nesse nosso consumo. Também tem ali, ó, a energia elétrica, o consumo, né, em quilowatt-horas. Então, aqui nesse caso dessa fatura, foi um consumo de 184 quilowatt-horas, né, no valor de 79 centavos. Daí o custo da iluminação pública também, que sempre vem, né? E aqui o valor total da fatura, o código de barras para pagamento não está nessa daqui, mas também vem aquele código de barras, né, que nem na minha fatura aqui está aqui o meu código de barras. No vídeo falou ali, inclusive, né, que essa agência reguladora, né, de energia elétrica, ela diz que as faturas elas podem estar em ordem diferente, né, as informações. Porém, todas as informações que tem que constar na fatura é determinada por essa agência, né, a ANEEL. Então, todos os elementos têm que estar na fatura, independente em que ordem, né? Às vezes tem algumas que vão vir de outras cores, tem alguns estados que são outras, né, fornecedores de energia, então pode vir uma fatura lá cor azul, né? A nossa aqui é laranja, tradicionalmente laranja, mas as informações que a agência determina que tem que constar na fatura tem que estar aqui, tá? Então, ali ele diz também que para eu poder calcular o meu consumo do mês, a gente faz uma diferença com o mês anterior, né? Então, por exemplo, nessa fatura aqui, ó, eu tenho consumos anteriores, ó, desde o mês 10 de 2016 até o mês
Perdão, aqui é 2018, 1 de 2018 até 10 de 2018. Né? Então, para eu poder fazer o cálculo de consumo desse mês, eu vou pegar o meu consumo do mês anterior e fazer uma diferença, certo? Eu vou calcular essa diferença. Então, vamos lá. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui uma leitura atual do mês 13 de 10 de 2021 e do mês 11 do 11, né? O mês 11 de 2021. Aqui eu consumi 60.662 kWh, no mês anterior 60.659 kWh. Então, para eu fazer essa diferença, ó, calculando a diferença, né, desses valores, eu vou obter aí, ó, 60.662 menos 60.559, eu vou obter uma diferença de 103. Então, esse foi o meu consumo em kWh que vai ser cobrado na minha fatura, certo? Então, 103 kWh foi o meu consumo desse mês. Aí, claro, eu vou multiplicar aí pelo valor do kWh, acrescentar depois a taxa da iluminação pública, o valor do imposto, né, do ICMS, que é 29%. Aí vai ter o valor também das bandeiras, né, caso esteja aí vigorando a bandeira amarela, vermelha, né, se tiver a verde não vai ter valor a acrescentar. Certo? Mas agora, então, vou apresentar para vocês um vídeo que vai explicar detalhadamente essas questões da bandeira, tá? Como é que funciona essa questão da bandeira na nossa fatura. A gente já volta para retomar aqui. Começando mais um dia, apaga a luz, acende a luz e você continua sem entender a sinalização da sua conta de energia, né? Afinal, o que são bandeiras tarifárias? É hora de saber. Se você reparar bem, vai ver que todo mês na sua conta de luz estão lá as bandeiras tarifárias. E isso não significa que você vai pagar mais, pelo contrário. Elas te ajudam a entender quando é hora de economizar mais para pagar menos. É como a variação no preço dos produtos que você consome, o tomate, por exemplo. Na Boa Safra, o preço do tomate está mais acessível, mais barato. O que você faz? Compra bastante tomate. Mas quando a safra não foi boa, o preço do tomate fica mais caro. Aí você escolhe economizar e levar para casa uma menor quantidade de tomates. Você pode substituir o tomate por outra hortaliça, mas não pode substituir a energia elétrica. Com ela é necessário racionalizar o uso. E é exatamente para isso que servem as bandeiras. Elas te ajudam a saber o valor da geração de energia do mês. Verde, boas condições de geração. Amarela, sinal de alerta. Vermelha, condições ruins de geração. No Brasil, há diversas maneiras de gerar energia. A mais barata é a gerada nas usinas hidrelétricas. Existem também as geradoras eólicas, solares, nucleares. Tem as usinas termoelétricas, quando estas geram a partir de combustíveis fósseis, como o diesel e o gás. A energia fica bem mais cara e poluente. Elas são acionadas quando outras fontes não são capazes de atender o consumo de energia elétrica no país. Durante o período chuvoso, a energia gerada pelas hidrelétricas é suficiente para abastecer grande parte do país. Mas em épocas de seca e calor, as termoelétricas precisam ser acionadas. Funciona assim. O Operador Nacional de Sistema realiza cálculos e prevê durante o mês qual será o custo médio para o mês seguinte. E nós da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, com a ajuda das bandeiras tarifárias, sinalizamos aí na sua conta de luz se o custo da geração de energia está mais alto ou mais baixo. Se na sua conta vier a bandeira verde, as condições estão boas para o uso consciente de energia. Mas se vier bandeira amarela, fique ligado e comece a pensar em medidas para poupar ainda mais energia. E se vier bandeira vermelha, use somente o necessário, pois o custo está alto. A vermelha ainda está classificada em 2 patamares: cara e muito cara. Por isso, quando a bandeira vermelha estiver aí na sua conta de luz, respire fundo, aperte os cintos e pense de que maneira você poupará energia para gastar menos. Este custo de geração de energia não é algo novo. Até 2014, ele vinha na sua conta de uma só vez nos reajustes anuais, mas você não sabia antes e por isso não tinha como se prevenir. Mas agora, com a sinalização das bandeiras tarifárias, você pode enxergar além. A ANEEL acredita que a informação pode levar ao caminho mais seguro e fazer com que você, consumidor, tenha a oportunidade de escolher sempre o melhor. Então, viram lá a ideia dessas bandeiras tarifárias? Então, a bandeira tarifária ela existe para
colocar para mostrar para nós o quanto está saindo, né, o valor que está sendo utilizado aí para poder gerar energia para a gente, para a energia chegar até a gente, né? Então, por exemplo, como o nosso recurso aqui, mais de 60%, né, do recurso de energia no Brasil é derivado da energia hidroelétrica, então ela tem um custo para se chegar ao consumidor. E como é um recurso natural, né, porque precisa da chuva para isso, então com a escassez, por exemplo, da chuva, necessariamente esse valor final aí para energia chegar até nós, ela está custando um pouquinho mais caro, né? Até mesmo por causa dessas da falta, né, de chuva mesmo em algumas regiões. Então aqui, ó, nós temos a bandeira verde, o custo a cada 100 kWh ela não tem nenhum custo, ou seja, a bandeira verde significa que tá ok, a energia que está chegando ela não está tendo uma demanda alta em questão de valores para chegar para nós. Agora, a bandeira amarela ela já é um sinalzinho de alerta. Ela vai ter um custo a cada 100 kWh de R$ 1,87. Tá? Então, aí é um valor fixo, tá? Não é um valor para se multiplicar pelo quilowatt-horas. Não, a cada 100 começa esse valor de 1,87. Agora eu tenho a bandeira vermelha em dois patamares, o patamar 1 e o patamar 2. Então, o patamar 1 é cobrado esse valor de R$ 3,97. Já o patamar 2, R$ 9,49, tá? E também tem a taxa da escassez hídrica, né? Que também é uma taxa fixa aí de R$ 14,20. Então, na minha fatura aqui, ó, eu tenho especificado a bandeira vermelha, patamar 2, ou seja, R$ 9,49, e também tenho a de escassez hídrica, R$ 14,20. Então, na minha fatura já vem essas duas taxas, ou significa que é uma fatura de mês de dezembro, né? Aquela que vai vencer ainda 4 de dezembro. Então, isso significa o quê? Que o custo para a energia chegar até nós, ela está na bandeira vermelha patamar 2. Então, é um sinal de alerta, né? Então, para a gente poder... Para que serve, então, esse sinal de alerta? Para a gente tentar cada vez mais ter o nosso consumo consciente, né? É um sinal tanto para, né, nós podemos aí nos precaver de futuros problemas, né? Futuros problemas para nossa energia, como também para a gente poder aí fazer alguma ação preventiva, né? Para poder auxiliar nesse consumo consciente, tá? Então, o que mais que nós temos aqui de informação? Ó? Então, quando eu estou falando da escassez hídrica, ó, eu tenho a soma desses dois valores, né, de 14 centavos com 7 centavos. Quando eu estou falando da bandeira vermelha no patamar 2, ó, de 9 centavos com 4 centavos, totalizando aí os 14. E assim vai, né, até aqui na verde que eu não tenho essa cobrança. Agora, o valor de impostos, tá? Eu tenho 29% do ICMS, 1,11% do PIS/PASEP e 5,9% do CONFINS. Esses valores, né, dessas taxas, elas devem ser cobradas referente ao nosso consumo, tá? Porém, tem algumas faturas, né, que alguns estados que cobram esse valor, né, desses tributos, vamos dizer assim, também em cima das taxas, né, da bandeira vermelha, né, por exemplo, bandeira vermelha patamar 2, a escassez hídrica também, que é R$ 14,20. Então, eu não posso estar cobrando esse valor desses tributos em cima dessas bandeiras, e somente em cima do nosso consumo, e nem em cima da energia, como é que posso dizer, energia pública, né, que a gente paga também um percentual lá. Também não pode ser cobrado esses tributos em cima dessa energia pública, tá? Então, tem que tomar cuidado, tem que olhar bem a fatura, verifique lá como é que está sendo cobrado, né, esses valores aí. Então, dando a sequência aqui, ó. O histórico de consumo do pagamento, tá? Então, eu tenho aqui, nessa energia, eu tenho o consumo aqui de 103, né, kWh, o valor unitário, esse valor unitário já está acrescido de todos os tributos, né, de 85 centavos aproximadamente. Então, o produto, né, desse consumo pelo valor unitário totalizou ali em R$ 88,00. Aí vem, ó, a energia com escassez hídrica, né, que deu R$ 8,62, e a bandeira vermelha de R$ 13,96. Tá? E a iluminação pública, né, de R$ 6,04. Observe aqui, ó, o percentual de 29% do ICMS sendo cobrado também em cima das bandeiras, tá? Então, por isso que é importante a gente entender o que a gente está pagando, tá? Então, agora, quais são os tipos de medidores?
né, eu tenho aí 3 tipos de medidores. Quando o rapaz lá vai fazer a leitura, né, a moça vai fazer a leitura do nosso registro de luz, né, inclusive aqui atrás da nossa fatura tem um exemplo de como fazer essa leitura. No momento da pandemia, teve alguns locais que a responsável por fornecer a nossa energia, ela não foi mais fazer a leitura, né? Foi solicitado que o próprio contribuinte fizesse a leitura, e aqui embaixo tem até um local para você colocar a data da leitura feita, né? E você poderia até depositar, né? Deixar junto na época do que você pagasse a fatura, você já deixava a leitura do mês subsequente, né? Ou então você ligava no telefone lá e informava também qual foi a leitura. Eu tenho a leitura, então, para esse tipo de relógio, eu tenho a leitura que já dá imediato ali o meu consumo, e tenho essa daqui também, tá? Então, essa daqui, ó, inclusive é uma questão que caiu no Enem, né, de 2011, tá? Então, aqui a gente tem que prestar muita atenção no sentido dos ponteiros, né? Porque eu tenho os ponteiros que estão girando no sentido horário e tem uns que estão girando no sentido anti-horário. Tá? Então, para eu fazer a leitura, ó, eu tenho que começar da unidade, daí eu vou para dezena, centena e unidade de milhar. Tá? Então, eu tenho que seguir essa ordem. E também tenho que olhar para que sentido está o meu ponteiro, para não fazer uma leitura equivocada. Tá? Agora, nesse daqui, ele já vai me dar imediatamente, tá? O consumo. Agora, nesse daqui, ó, a leitura do consumo vai estar quando aparecer o número 3 aqui. Aqui, botar o número 3 e daí ele vai estar a leitura do consumo. Porque ele me dá 3 informações, tá? E a informação que eu preciso para registrar meu consumo é exatamente quando estiver aparecendo o número 3 ali, certo? Então vamos lá para a proposta lá que eu falei do Enem, ó. O que diz lá nessa proposta? O medidor de energia elétrica de uma residência, conhecido por relógio de luz, é constituído por 4 pequenos relógios, cujos sentidos de rotação estão indicados conforme a figura. Então aqui está o tipo de medidor, como a gente apresentou lá no slide anterior, né, por relógio. Se tua residência tem desse modelo aqui, ó, então é esse que você vai conseguir observar lá. Então ele tem a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Então, o que ele diz lá na próxima sequência da proposta? A medida é expressa em kWh. O número obtido na leitura é composto por 4 algarismos, né, como a gente já pôde observar, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Cada posição do número é formado pelo último algarismo, ultrapassado pelo ponteiro. Então, por exemplo, aqui, na unidade, ó, então qual que é o último algarismo passado pelo ponteiro? É o algarismo 4. Só que lembra que vocês têm que observar o sentido de rotação, se está no sentido horário ou no sentido anti-horário. Isso é muito importante de vocês observarem para poder fazer a leitura correta, tá? Que número esses ponteiros estão marcando? Então, nessa questão, proposta do Enem de 2011, se eu não me engano, vocês vão ter que fazer a leitura que está aparecendo aqui e assinalar a alternativa que corresponde a essa leitura, certo? Então, observe bem o sentido de rotação, se está no sentido horário, sentido anti-horário, e assinale a alternativa que corresponde a essa leitura. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já retoma. E aí, conseguiu fazer a sua leitura? Bem, observando lá então da unidade, ó, qual que vai ser o algarismo que nós vamos assinalar? Ele ultrapassou o 4, mas não chegou no 5. Então aqui para a unidade fica o algarismo 4. Agora na dezena, ele está no sentido anti-horário, então eu vou fazer a leitura, né, do sentido anti-horário. Então ele ultrapassou o 1, mas não chegou no 2. Então o algarismo que equivale aqui para a dezena é o algarismo 1. Na centena, agora ele está novamente no sentido horário. Então, ele ultrapassou o 6, mas não chegou no 7. Então, o algarismo que vai ficar equivalendo ali é o algarismo 6. E na unidade de milhar, né, ele está no sentido anti-horário. Então, entre o 2 e o 3, ele ultrapassou o 2, mas não chegou no 3. Então, ficou valendo aqui o 2. Então, lendo, né, fazendo a leitura desse número aqui da esquerda, né, para a direita, eu tenho a opção 2.614, 3.624, 2.715, 3.725 e 4.162. Bem, se eu for olhar, né, da esquerda para a direita, eu sei que meu ponteiro aqui do milhar está no algarismo 2, tá? Porque ele ultrapassou o 2. Então, eu tenho como opção o item A e o item C. Os outros, automaticamente, eu já eliminei.
Então, quem que é o segundo, que é o da centena? É o 7 ou o 6? Se eu for ler no sentido correto, que está no sentido horário, ele ultrapassou o 6, mas não chegou no 7. Então, o meu segundo é o 6. Então, a alternativa que eu vou ter com a casa da centena ali vai ser para 6 e não para 7, como está no item C. Tá? Então, automaticamente, a minha resposta correta vai ser 2.614. Ó, se eu for conferir, realmente, na dezena é algarismo 1 e na unidade é algarismo 4. Tá? Cuidado na ordem da leitura, tá? Para você não fazer a leitura da unidade para a unidade de milhar, e sim da unidade de milhar para a unidade, porque senão você poderia estar assinalando ali a alternativa E, né, que é 4.162, certo? Então, a resposta correta, 2.614. Então, vamos lá para a nossa próxima situação. Ó. Para os casos em situações excepcionais, o leitorista não consegue fazer a leitura em um mês. Como será cobrada a energia? Bem, se o leitorista não conseguiu fazer, né, essa leitura aí do consumo no mês, e você também não conseguiu fazer a leitura ou conseguiu, né, mandar, né, para a Copel ou para a fonte de energia, a empresa que fornece energia na sua cidade, como é que a gente faz então para ter a fatura do mês? Será que não vai ser mandado fatura? Ou será que vai ser repetida do mês anterior? Vou dar um tempinho para você pensar aí como é que é feito essa leitura e a gente já volta. Então, como é que é feito, será essa medição? Ela é feita por uma média de consumos dos últimos 12 meses. Então, na fatura, né, a gente já tem o consumo dos últimos 12 meses, então, o que a fornecedora de energia faz? Ela faz uma média do consumo. Mas como é que é essa média? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui do mês 11 de 2020 até o mês 10 de 2021. Então, aqui está em consumo de quilowatt-horas, ó, 74, 82, 50, 50 e assim por diante. Né? Então, qual que vai ser a média de consumo caso eu não tenha conseguido fazer a leitura nesse mês? Então, eu vou pegar todos esses valores e vou dividir pela quantidade de valores que tem. Então, aqui, ó, aqui vão ser feitas todas as somas. Ó. Então, eu tenho 50, mais 50, mais 50, mais 50, e nos últimos 2 meses que aumentou um pouquinho, ó, 82 e 74. Então, quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para eu fazer esse cálculo, eu vou somar todos aqueles valores que eu tenho lá e vou dividir pela quantidade de valores que eu tenho. Então, essa soma aqui me resultou em 656. Como eu tenho 12, né, medidas aqui em quilowatt-horas, eu vou dividir por 12, que me resultou numa média de 54,66. Né? Então, uma média aí de 54 kWh neste período. Tá? Então, é esse valor que vai vir cobrado, né, na sua próxima fatura, em questão de kWh. Se dá uma divergência, ou para mais ou para menos, isso também, depois ele é readequado, né, esse valor. Então, não tem problema que eles fazem um reajuste depois, né, nas próximas faturas. Se for a mais, inclusive, pode ser até feito um parcelamento desde que, né, o leitorista não tenha conseguido fazer, né, a medição aí por algum outro tipo de fator que não seja o não acesso à residência. Né? Então, por isso que a gente tem que deixar sempre, né, ali o acesso fácil para o leitorista poder estar fazendo essa medição, tá? Então vamos lá, agora sim vamos para a nossa questão do chuveiro elétrico ou a gás. Bem, quem já experimentou os dois tipos de chuveiro, eu particularmente digo que o chuveiro a gás é mais gostoso, né? Porque a pressão da água é mais forte, a quantidade de vazão de água é maior, né? Parece às vezes até que ele é um pouco mais quente. Mas o que será que consome mais numa residência? Será que é o chuveiro a gás ou o chuveiro elétrico? Vamos fazer então esses cálculos. Ó, aqui eu tenho uma fatura, né, de uma fatura de consumo de gás, né, numa residência, né, que tem aí o chuveiro também a gás, porque tem residências que tem faturas de gás, mas é só o fogão, né, o que utiliza o gás, mas o chuveiro não. Então, mas nessa residência aqui, né, o chuveiro também é a gás. Aqui eu tenho a nossa fatura, né, de energia elétrica
E aí vem a questão, né? O que consome mais, o chuveiro elétrico ou o chuveiro a gás? Então vamos lá para nossas estratégias, né? Nossas hipóteses, ó. Então, 4 pessoas tomando um banho diário por pessoa, no período de 30 dias. Então eu estou considerando aqui uma família de 4 pessoas e cada uma dessas pessoas toma um banho por dia, tá? E vamos fazer esse cálculo num período de 30 dias, tá? Porque tem meses que varia, né? De 31 ou 30 ou de fevereiro, que tem alguns que são de 28 ou 29 dias se for o ano bissexto. Então aqui, ó, o consumo, né, dessa fatura aqui de gás foi de 16 metros cúbicos, tá? E cada metro cúbico custa R$ 6,20. Então o gás, né, o gás natural, a medição dele é feita em metros cúbicos, tá? Assim como é a água, né? Mas aqui então foi consumido 16 metros cúbicos nesse mês e o valor foi de R$ 6,20. Só que nesse caso aqui, os 16 metros cúbicos não correspondem somente ao uso no chuveiro, mas sim o uso na cozinha também, né, com o fogão, tá? Então é só pra gente ter uma ideia de quanto que é o valor do metro cúbico. Então o metro cúbico do gás é R$ 6,20. Então tá aqui, ó, R$ 6,20 o metro cúbico. Agora na fatura elétrica, né, a gente tem uma variação aí, claro que depende da bandeira, depende do estado, mas uma média aí de 86 centavos o quilowatt-horas, tá? Então tá aqui os valores por quilowatt-horas e o valor por metro cúbico, tá? Então aí, novamente, a situação não muda, tá? Então, para uma casa com 4 pessoas, um banho diário, 30 dias, no mês eu vou consumir 18 metros cúbicos de gás natural. Então, isso para um banho de 10 minutos, tá? Por que um banho de 10? Porque 2 minutos é o ajuste para a água esquentar, né? Porque no chuveiro a gás tem aquele momento que a água precisa esquentar, então dá-se um tempo para a água atingir a temperatura ideal. E 8 minutos de banho. Já no chuveiro elétrico, o consumo mensal para essas 4 pessoas com um banho diário por pessoa é 86,4 kWh, num banho de 8 minutos. Aí eu não preciso esperar o chuveiro esquentar, né, na questão do chuveiro elétrico. Então aí, quanto será que vai se gastar em questão do gás e em questão do quilowatt-horas? Sabendo que o valor, né, de cada um deles, ó, vamos retomar aqui, ó, o valor do metro cúbico é R$ 6,20, o valor do quilowatt-horas é 86 centavos. Então, voltando aqui porque a gente tem 18 metros cúbicos e 86,4 kWh. Calcule aí, então, quanto que vai ser o valor final só para o banho, né, no chuveiro a gás e só para o banho no chuveiro elétrico. Vou dar um tempinho para você e a gente já volta. Então, conseguiu fazer a estimativa? Importante, tá? Você não precisa fazer as contas aí usando lápis, papel. Você pode muito bem utilizar a calculadora, tá? Por isso que um dos materiais solicitados no início da aula foi a calculadora, tá? Então, aqui, ó, multiplicando os 18 metros cúbicos pelo valor de 1 metro cúbico, que é 6,20, vai totalizar R$ 111,60. Agora, no quilowatt-horas, 86 centavos, vezes o 86,4 kWh que foi o consumo, resulta em R$ 74,30. Então aí você já observa uma diferença, né, do consumo em questão do gás em relação ao quilowatt-horas. Porém, eu tenho outras variáveis também que devem ser consideradas, tá? Então aqui, ó, tá o valor total de cada um deles, né? E aí eu tenho a vazão da água, né? O chuveiro a gás, ele é gostoso de tomar um banho no chuveiro a gás justamente porque a vazão de água dele é maior do que o chuveiro elétrico. O que é essa vazão de água? A quantidade de água mesmo que sai por minuto, tá? Então, no chuveiro a gás é 7 litros por minuto. Então, lembra lá que é 2 minutos só para aquecer, né, o chuveiro? Então, ali você já se perde 14 litros, né, esperando o chuveiro, né, atingir a temperatura ideal, tá? Então, aqui são 7 litros por minuto. Então, no final do mês é 8.400 litros, né, para as 4 pessoas, nos 30 dias, um banho por dia para cada pessoa.
que me resulta em 8,4 ou 8,40 metros cúbicos. Por que eu transformei em metros cúbicos? Né? Porque na fatura, né, da água, né, no caso nosso aqui da Sanepar, é medida em metros cúbicos, tá? E agora aqui, lá no chuveiro a gás, ó, aqui a vazão é de 7 litros, aqui é de 3 litros por minuto, então é uma vazão menor mesmo. Que no final do mês, né, para as 4 pessoas, dá 2.880 litros, ou seja, 2,88 metros cúbicos. Então aqui eu tenho uma boa diferença, né, em questão de metros cúbicos, né? Aqui eu vou consumir 8,4 metros cúbicos e aqui 2,88. Mas quanto que isso dá financeiramente falando? Então, fomos atrás de descobrir quanto que é mais ou menos, aproximadamente, o valor do metro cúbico da água, tá? Que ela varia, a fatura de água, seria um outro estudo, ela varia em questão do consumo. Então, se você consumir, por exemplo, até 30 metros cúbicos, você vai pagar um valor pelo metro cúbico. Se você consumir de 30 a 60 metros cúbicos, vai ser outro valor que você vai pagar pelo metro cúbico. Então, aqui a gente colocou uma média, tá? De R$ 8,00 o metro cúbico. Então, se eu gasto lá no chuveiro a gás 8,40 metros cúbicos no mês, então no final do mês é R$ 67,20 só o gasto de água com o chuveiro. Agora, no chuveiro elétrico, 2,88 metros cúbicos vezes o R$ 8,00 vai me resultar em R$ 23,04 somente o consumo de água com o chuveiro, no chuveiro elétrico no caso. Tá? Então, R$ 67,20 no chuveiro a gás e R$ 23,04 no chuveiro elétrico. Então há uma diferença também no consumo de água. Automaticamente um acaba influenciando o outro, né? Então no final das contas, ó, R$ 111,60 era o custo inicial, só considerando, né, a questão do consumo em energia elétrica. Mas considerando também o consumo com o valor que vai ser pago, né, na fatura de água, o total do chuveiro a gás para 4 pessoas no período de 30 dias, um banho por dia, é de R$ 178,80, tá? Isso com gasto do gás, tá? Agora, aqui, total de R$ 97,34 seria com o chuveiro elétrico, né? Então, R$ 74,30 seria só da eletricidade e R$ 23,04 em água, né? Então, olha só a diferença em valores, né? Que eu vou obter aqui, R$ 178,00 para R$ 97,00. É uma boa diferença, né? E fora também em questão da sustentabilidade, né? Porque o chuveiro a gás aí eu vou acabar tendo uma vazão de água maior, né? Então, já no chuveiro elétrico, automaticamente, né, eu tenho a mesma ação de tomar um banho, mas eu acabo utilizando menos água, né? Desperdiçando até menos água, né? Então, a diferença no final das contas, ó, é de R$ 81,46, né, se eu utilizar o chuveiro elétrico, tá? Eu vou estar economizando esse valor. Claro que para uma família de 4 pessoas, né, num período de 30 dias, isso se cada um tomar um banho por dia, né? E também aquele valor de que aquela quantidade em quilowatt-horas, ela foi com base no inverno, tá? Que no verão é um pouquinho menor, certo? Então, aqui é só para a gente ter uma ideia, né, de tudo que a gente pode explorar numa fatura, né, de energia, em questão do que a gente pode pensar, né, em onde a gente pode economizar, onde a gente pode ter uma ação mais efetiva, né, na questão tanto da economia de água e também, consequentemente, da energia elétrica, porque nossa energia ela né, via as hidrelétricas, né? Então, o que nós vimos aí na aula de hoje? Nós interpretamos uma fatura de energia elétrica e fizemos um comparativo de consumo entre o chuveiro elétrico e o chuveiro a gás. Então, se você tiver a oportunidade, senta com a sua família, né? Mostre o que você aprendeu aí quando você interpretou a sua fatura, né? O que são aqueles elementos, né? O que são aqueles dados, né? Converse com eles para, às vezes, até, né, trazer informações que eles mesmos não conheciam, ok? A gente encerra, né, a nossa aula no Mãos na Massa, né, na matemática. Eu espero que você tenha conseguido, né, perceber a matemática aí no seu cotidiano de uma forma mais efetiva, desde lá as reflexões, as questões da geometria, né, que está muito presente no nosso dia a dia. Lá no começo, na primeira aula também que a gente fez em questão de compra, de consumo, de custo-benefício, e até a aula de hoje em que nós fizemos aí uma relação de consumo de energia. Eu espero que você tenha gostado das nossas aulas e nos vemos em breve. Até mais!